Oi, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui para dar continuidade a esse assunto que é de suma importância para o crescimento da igreja. Bom seria, oxalá que todas as igrejas pudessem se envolver nesse assunto, né? Que você pudesse apresentar esse vídeo para a sua igreja, ou você pudesse, quem sabe, dar esse estudo na sua igreja, né? E se caso você tenha esse interesse, você quer alguma orientação, é só você deixar aí o seu endereço, o seu comentário, e com certeza nós estaremos entrando em contato com você para a gente poder desenrolar isso aí, para a gente poder trazer esse assunto de suma importância também para lá. Vamos lá? O tema de hoje, eles estão na quinta parte. Oh, glória a Deus. Diz o seguinte: a manutenção organizacional acima da expansão focada no reino. Parte 5. Hoje nós estamos aí na quinta parte. Vamos lá? Os textos para nós lermos aqui. Primeiramente nós vamos para Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ainda em Mateus, porém, no versículo 37 e versículo 38, capítulo 9, versículo 37 e versículo 38 do capítulo 9. Diz assim: e então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ainda em Mateus, né? Vocês podem abrir a Bíblia de vocês aí em Mateus, capítulo 28. Vamos ler do versículo 16 até o versículo 18. Tá bom? Abre a tua Bíblia aí, Mateus 28, 16 a 18, que diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vamos para Marcos, o livro seguinte, depois de Mateus, Marcos, capítulo 11, vamos ler o versículo 17, que diz assim: também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. É isso aí. Agora vamos para o livro seguinte, Lucas, capítulo 6, versículo 38, que diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Agora, finalizando essa parte das leituras, vamos para Lucas, capítulo 14, versículo 23, que diz assim: respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Não está aí mais uma parte de leitura bíblica. Eu sempre falo que essas leituras bíblicas, elas são muito importantes porque elas fazem contexto de tudo aquilo que estamos mencionando aqui. Vamos lá? Hoje nós estamos com dois tópicos nessa mensagem, que é: o primeiro é qualquer coisa, como qualquer igreja, pode ser dirigida por Deus e sentada no reino. E outro tópico é ficar focados em Deus, não na fórmula ou no princípio. Então vamos lá para o primeiro tema, que é como qualquer igreja pode ser dirigida por Deus e centrada no reino. E se não for assim, as coisas ficam mais complicadas, fica mais difícil, né? Você prosseguir ou levar a igreja a atingir
o objetivo que Deus a consignara para ela. Fico muito entusiasmado em assegurar que qualquer igreja pode adotar uma visão gerada por Deus, focada no reino. Obviamente, cada igreja será dirigida por Deus em sua própria particularidade, como, por exemplo, decidirá qual das 7 prioridades deve enfocar num certo tempo. Mas uma coisa é certa, as 7 áreas são vitais para levar a igreja a um real avivamento e a um saudável enfoque do reino. Então você que acompanha a gente aqui, ontem nós falamos sobre esses 7 testes que a qual precisamos fazer, ver se nós estamos atingindo verdadeiramente o tão chamado avivamento. É muito importante que você faça aí uma recapitulação e volte lá à mensagem anterior, para você, se você ainda não ouviu a mensagem, se você ainda não viu a mensagem, você vai lá, preste atenção nos 7 pontos, vê se está enquadrado neles, né? Então, a igreja precisa ser dirigida por Deus. Se ela não for dirigida por Deus, como eu mencionei inicialmente, a igreja vai ter sérios problemas. Vamos continuar? Não podemos relaxar em nenhuma das 7 prioridades básicas. Por essa razão, o nosso planejamento estratégico e visão deve englobar as 7 prioridades de Deus que nós mencionamos no vídeo anterior. No entanto, devemos permitir que Deus guie os detalhes e o tempo em tudo que fizermos. Agora, vamos adaptar isso no nosso tempo, né? Então, assim, afinal, é a sua visão que temos que seguir e não simplesmente pedir que Ele abençoe a nossa. Não, esse é talvez a chave de muitas igrejas não atingirem aquilo que Deus Ele quer fazer no nosso meio. Que nós criamos uma visão e queremos que Deus abençoe aquela visão. E na verdade, temos que seguir a visão que Ele nos dá, não a visão nossa propriamente, né? É por isso que quando for buscar uma visão, quando buscar uma direção, procure saber se Deus está nessa direção, foi Ele que deu ou é nós que criamos ela para o nosso bem próprio. Temos que tomar esse cuidado, viu, queridos? Né? A gente está pecando aí em muitas coisas referente a querer que Deus abençoe os nossos planejamentos. Tem uma passagem bíblica que fala que o sábio Salomão diz que há projetos que para o homem pode projetar, pode planejar, mas a resposta quem dá é Deus, vem da boca de Deus. Então, o que prevalece não o que nós planejamos, mas o que Deus planejou. Vamos continuar? Qualquer igreja pode usar os 7 passos para em oração, buscar a Deus para o planejamento estratégico e a visão que se origina em seu coração. Esses 7 pontos capacitam as igrejas a se tornarem bem focadas, específicas em obedecer às prioridades do reino para ajudar a olhar para Deus e não usar a fórmula ou princípios. Muitos estão tentando trabalhar formas e princípios sem buscar seriamente o próprio Deus. Deus tem que ser o nosso enfoque principal, pois só Ele deve nos dar os pormenores e o tempo exato para os seus propósitos. Então Deus conhece o tempo. Vamos lembrar aqui que nós vivemos, o nosso tempo se chama Cronos. O que é o tempo Cronos? É aquele tempo que ele tem o seu início e tem o seu final. Ele começa meia-noite e vai até a meia-noite desse dia. Aí acabou, são 24 horas, não tem mais como você inventar mais 1 hora, 25, né? Não existe isso. Então, esse é o nosso tempo. E se nós nos limitarmos a esse tempo, nós vamos ficar perdidos.
né? Mas aí o tempo de Deus é um tempo ilimitado. Ele não tem início e nem tem fim. Então, ele vai trabalhar segundo a sua onisciência, segundo a sua onipotência e também sob a sua onipresença. Então Deus é soberano, Ele conhece o amanhã, Ele sabe de tudo. Então por isso que devemos sempre colocar nas mãos deles tudo aos seus cuidados. Agora, vamos para outro ponto agora muito importante, né, que é ficar focado em Deus, não na fórmula ou no princípio. Esse talvez seja o problema. As pessoas criam uma fórmula, criam um princípio, ou criam um programa, como nós pregamos no tema anterior a esse tema, né? E vemos que as pessoas elas fazem o seu programa. Não que os programas não sejam legal. Ô, pastor, será que eu não posso fazer programa legal? Pode, mas esses programas têm que ser feitos dentro dos princípios de Deus, dentro da vontade de Deus. Tem que saber se Deus está nesse problema. Lembra que eu falei lá na palavra de Salomão? O homem pode projetar, pode planejar, mas a resposta ela vem de Deus. O que prevalece é se Deus respondeu, se Deus está nesse planejamento, se Deus está nesse projeto. Então, tomar muito cuidado com isso. Vamos lá. Evitais que a igreja, e eu também crentes, não permitam que princípios e propósitos substituam o ouvir atentamente de Deus. Olha só, viu? Se não formos cuidadosos, seguir os princípios pode, de alguma forma, tornar-se impessoal e só mais um programa. Para alguns, esses podem tornar-se sutis substitutos para enfoque do próprio Deus. Em outras palavras, podemos começar a seguir os princípios e propósitos sem intimidade e direção detalhada de Deus. Embora adotar princípios básicos seja certamente vital, somente a proximidade consistente com Deus nos capacitará a aplicar seus princípios às nossas vidas e a cenários particulares. Só vai ter vida, resumindo, toda a obra só vai ter vida, só vai ter ações, só vai fruir se Deus estiver no propósito. Aí esse é o problema. Focamos em outra coisa, ouvimos tantas coisas, nos ouvimos muito e esquecemos do principal, de ouvir Deus, saber o que Deus tem a ver com essa situação toda. Esse seja o maior problema nosso hoje, é a gente parar para ouvir Deus. Vida movimentada, vamos para lá, vamos para cá, e nós não paramos para ouvir o que Deus tem para nos falar referente a determinados assuntos. Continuemos. No mínimo em que nós pensarmos que podemos fazer fórmula funcionar sem ouvir atentamente a Deus, desviamos-nos para os programas guiados pelos homens. É o que vai acontecer, né? Não ouvimos o Deus, então tudo aquilo que está sendo feito ali na igreja está sendo feito guiado por propósitos humanos e não propósito de Deus. Acima de qualquer coisa, o avivamento tem a ver com um relacionamento de absoluta proximidade e rendição a Cristo. Tem tudo a ver com amor, conhecimento e com andar com o próprio Deus, não simplesmente seguir princípios ou programas enlatados. Então seguir Cristo, estar com Cristo, tem que estar sempre rendido a Cristo, sempre que estar dentro do relacionamento com Deus. Não temos um curso, deixa eu lembrar aqui, ainda está eu estou para poder renovar esses cursos, atualizar eles, mas mesmo assim entra lá, não importa o conteúdo, não fica ali muito focada na imagem, no áudio, que não está muito bom também, não está como hoje, né? Vai lá, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Nós temos esse curso, que foi o primeiro curso do Ministério OPA, né? E esse curso eu sempre estou dando aí nas casas, quando é possível, né? Já começamos em algumas casas aí, estamos começando a falar sobre isso, é muito importante esse curso. Entra lá,
né? São 12 unidades. Tenho certeza que Deus vai te abençoar grandiosamente aí nesse curso, ok? Vamos lá. Enquanto vários estudos em ênfase certamente são poderosamente usados por Deus, eles não devem se tornar nossa dieta constante. Nós não podemos deixar que livros humanos substituam o livro. Nem devemos permitir que programas e fórmulas substituam a necessidade de líderes e de pessoas buscarem a Deus pessoalmente de acordo com as suas vidas e cenários únicos. Nada pode substituir esse livro. Lembra que eu falei ontem também sobre esse assunto? Nada pode substituir esse livro. Ele é insubstituível, né? Mas, pastor, eu posso ler o livro? Leio o livro, faz igual eu faço aqui, eu tenho aqui meus cursinhos, né? Eu leio o livro e vou começando, vejo o livro, olho para a Bíblia e vejo se tem alguma coerência, tem alguma coisa a ver, né? Eu discuto com os livros quando estou lendo com ele. Eu não fico focado, vibrado no livro, ou vou obedecer o que o autor do livro está falando completamente. Não, ele tem que me convencer. E o convencimento dele é intermédio da palavra de Deus. Vamos tomar cuidado, senão tudo que vamos fazer vai ser sempre dirigido por homens e não por Deus. Finalizando o último ponto aqui. Embora possamos nos beneficiar de vários recursos, cada igreja é única e receberá uma visão única de Deus e não de homens. É verdade que possamos e devemos usar estudos e ênfase, mas nunca nos esquecermos do equilíbrio para não deixar que esses substituam a busca e a obediência ao próprio Deus. Então, tome cuidado. Você pode ler livros, fazer seminários, fazer cursos teológicos, inclusive esses cursos que nós temos no nosso canal. Vai lá, entra nele, né? E se tiver alguma coisa ali que você acha que não está legal, faça seu comentário, vamos conversar sobre o assunto. Eu, particularmente, eu gosto de discutir sobre isso e provar o que eu estou pregando, né? E mostrar para vocês que existe coerência bíblica. Por isso que nós aqui estamos lendo várias passagens bíblicas para criar uma coerência no que estamos falando aqui, ok? Amanhã estaremos de volta para dar continuidade a esse assunto tão importante que é a manutenção organizacional acima da expansão focada no reino, ok? Amanhã estaremos novamente falando sobre esse assunto. Lembrando que estamos quase terminando de falar sobre o assunto fluido e avivamento. Falta pouquíssimo, menos de 10 vídeos, menos de 10 mensagens. Estaremos terminando e eu tenho certeza que a partir de então, ao terminar, nós estaremos aí pregando sobre cursos, ensinando sobre cursos e com novos projetos para o nosso canal. Em nome de Jesus, tem muitas coisas boas para Deus nos fazer e precisa da tua ajuda com sua inscrição, a divulgar a inscrição, com seu like, com seus comentários. Tudo isso é de suma importância para nós. Deus te abençoe. Até amanhã, que estaremos novamente aqui falando sobre esse tema de suma importância. E falando sobre o assunto, o fluir do avivamento. Deus te abençoe.